Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos, capítulo de número 86. Salmos 86. Pode abrir com calma e quando você tiver terminado, põe a sua Bíblia sobre o seu assento e se coloca de pé. Igualmente você que está na sua casa, coloca a sua Bíblia aí no sofá, na sua poltrona, no seu tapete, onde você estiver acomodado, e se coloque de pé nesse momento, amém? Depois de ter aberto a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo de número 86, amém? Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orarmos, e daí vocês continuem de pé que a gente vai brincar só um pouquinho, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, por este dia, de estarmos na Tua casa, te cultuando. Te pedimos que leve cativo em obediência à Tua vontade os pensamentos de cada um de nós. Que nós estejamos, ó Pai, conectados contigo, com Teu Espírito Santo, com o Teu trono de graça para receber. Que nós tenhamos a atenção, que nós tenhamos discernimento e que nós recebamos entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje, Pai. Que em nome de Jesus, toda retaliação de Satanás seja repreendida. Que em nome de Jesus, toda dispersão seja neutralizada agora. E que os nossos corações e as nossas mentes estejam voltadas apenas para Ti. Em nome de Jesus que oramos, já Te agradecendo, Senhor. Amém e amém. Amém? Então vamos ficar de pé e brincar um pouquinho. Acho que todo mundo conhece aquela brincadeira que chama morto-vivo, né? Que diz morto-vivo. Topam? Então vamos lá. Eu vou cantar o morto-vivo e vocês vão fazer. Pode sentar na cadeira ou pode só abaixar um pouquinho, tá bom? Então valendo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Morto. Oh, peguei vocês. Vivo! Glória a Deus. Pode se assentar agora em nome de Jesus. E para que a gente entenda o porquê que nós brincamos de morto-vivo logo no início da ministração da palavra do Senhor, é começar pelo tema. Ele diz, estou vivo. Diga aí bem alto para você se ouvir e ter certeza que é você que está dizendo isso. Estou vivo, estou viva. Amém? Você na sua casa pode dizer conosco, estou vivo. Você chegou até aqui, 26 de dezembro de 2021, último domingo deste ano, já no segundo ano de uma pandemia. Quem se alegra pode dizer mais uma vez, estou vivo. Glória a Deus. Amém, amados? Eu estou muito feliz de estar viva, mas tem um detalhe nesse estar vivo que nós muitas vezes deixamos passar desapercebidos. Às vezes a gente vem aqui no culto, a gente está indo à célula, a gente está lendo a Bíblia, a gente está fazendo propósitos de oração, de estudo, de consagração, e a gente tem a leve impressão de que nós estamos conectados com o Senhor, com o seu trono de graça. A gente tem a leve impressão de que nós estamos vivos, quando no fundo, quando na verdade você está morto. Mas não se preocupe que se você se identificou dessa maneira, hoje é o dia de ressuscitar. Hoje é o dia de voltar a viver. E o Senhor vai lhe entregar um ano novo, cheinho, daqui 5 dias, de muita graça, de muito favor sobre a sua vida, para que você viva, não para que você passe por ele morto, achando que está vivo. Diz para o irmão do seu lado, você vai entender. Você que está em casa e nos assiste, você vai entender. Lembram das Bíblias que ficaram abertas em Salmos 86? Vamos lá? Na minha versão tem um título que diz, Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Verso 1. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito.
Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. 7. No dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo e livraste a minha alma da mais profunda morte. Diga comigo, morte. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte e não te puseram perante os seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Amém? Nós temos um salmo com 17 versos em que Davi salmodia suplicando ao Senhor e adorando ao Senhor. Ele suplica, pede ajuda, pede socorro, se mostra aflito, mas se mostra confiante. Ele se mostra amedrontado, acuado, mas grato, porque sabe que Deus é o único Deus que opera maravilhas, que pode livrá-lo da morte. Ele se mostra receptivo a aprender, porque ele diz, ensina-me. E ele quer aprender a andar segundo a vontade de Deus. E assim como Davi, um homem segundo o coração de Deus, eu quero partilhar com vocês a história de uma jovem que não teve a importância histórica que Davi tem para nós, mas para que você saiba que o Senhor se importa comigo e com você da mesma maneira que Ele se importa com Davi, que Ele ouve a minha súplica e a tua da mesma maneira, que muitas vezes eu e você, mesmo estando aparentemente tão ativos, tão envolvidos em atividades, aparentemente tão vivos, podemos estar mortos. Diga comigo, mortos. Agora diga comigo, vivos. Amém? Estamos vivos. A história dessa jovem, ela era uma líder de célula de uma igreja muito grande, em nome de Jesus. E ela era casada, tinha filhos, acreditava realmente estar muito empenhada, muito voltada para a obra, cuidando das vidas, se doando, participando ativamente de tudo. Até que um dia ela entendeu que era o momento dela se encontrar com o Pai, que ela iria para a glória e ela iria viver, em definitivo, com o Salvador, que ela já tinha cumprido o seu papel. E ela começou a organizar. Ela começou a organizar toda a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua família, das pessoas que ela fazia algo por elas, para que elas conseguissem depois trilhar os seus próprios caminhos, sem a ajuda dela, sem a intercessão dela, sem a presença dela, e começou a aceitar isso. Mas antes dela entrar na etapa da organização, ela passou por um momento difícil, confuso, e nesse momento ela declarou uma frase. Ela disse assim: agora eu já posso morrer. Diga comigo, morrer. Agora eu já posso morrer. Foram as 4 palavras que compuseram a frase-chave da história desta jovem. Ela simplesmente declarou. E ao declarar isso, ela abriu um precedente no mundo espiritual
para que a partir daquele momento, mesmo ainda estando fisicamente viva, a sua alma começasse a morrer. E foi exatamente o que aconteceu. Ela foi tomada por uma apatia da qual ela não se via mais, ela não se alegrava mais, mas ela achava que estava alegre, ela achava que estava viva, mas ela estava cada dia morrendo um pouquinho. Para sorte, ela era de uma igreja em células, ela tinha uma discipuladora que orava, que intercedia por ela. Ela tinha um sacerdote no lar dela, que era o esposo dela, e que um belo dia ajudou ela a identificar que ela precisava reparar uma declaração que ela havia feito meses atrás. E aí ali ela fez um concerto com Deus, orou, anulou no mundo espiritual as palavras que ela havia lançado, e aí Deus moveu a sua discipuladora de uma outra cidade até a cidade onde ela morava, e o Senhor operou maravilhas como Ele fez aqui na situação de Davi. Deus usou a discipuladora dela para ajudar ela a entender que não era o momento, para ajudar ela a entender que havia havido um grande equívoco. E depois desse tempo de confissão, de comunhão, de oração juntas, numa noite o Senhor deu um sonho a essa jovem. E Ele falou com ela no Salmo 86, que foi o salmo que nós lemos juntos agora. Em específico no verso de número 13, que diz assim: grande é a tua misericórdia para comigo, pois livraste a minha alma da mais profunda morte. A sua alma estava morta, embora o seu corpo estivesse vivo e hiperatuante, gestando inclusive. Mas essas palavras deram legalidade. Na Bíblia não diz o contexto histórico de qual aflição, de qual momento Davi vivia. O contexto histórico dessa jovem é o que eu estou narrando para vocês. Mas era bem diferente do de Davi. Porém, a confiança de Davi, igualmente a dessa jovem, estavam no Senhor. E para concluir a história dela, o Senhor falou com ela em sonho, nesse verso 86, em específico neste verso 13, e no Salmo de número 70, que também trata disso. Tem um teor muito semelhante, a gente vai ler ele antes de concluir a ministração. E aí aconteceu o que o Senhor quer que ocorra a todos aqueles que pensam estar vivos quando estão mortos. Essa jovem linda dessa grande igreja, líder de uma grande rede em nome de Jesus, chama-se Ramila, é o meu testemunho que eu estou partilhando. Eu vivi essa experiência. Isso começou em 16 de janeiro deste ano. E hoje, para a glória de Deus, aprove ao Senhor que eu estivesse aqui no último domingo do ano, partilhando para vocês, porque eu de fato estou viva. Para a glória de Deus. Mas o Senhor não quis que apenas eu ressuscitasse há 3, 4 meses atrás, quando a minha discipuladora esteve aqui. Quando ela nem imaginava o que estava passando. O Senhor quer que milhares de pessoas você vai poder encaminhar essa mensagem depois, que você vai poder replicar esse testemunho depois, ministrar essa palavra depois, e quer que principalmente você, que Ele trouxe aqui hoje, que acredita estar atuante, que acredita estar vivo, mas está morto, a sua alma está morta, está apática, está afligida, e você sequer consegue fazer o que o salmista fez, suplicar e adorar. É o que nós precisamos fazer. No verso de número 1, ele começa no Salmo 86 dizendo: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Às vezes nós não identificamos o quão necessitados nós somos. Às vezes a gente não consegue se dar conta do quanto nós estamos necessitados e aflitos. A gente até reconhece que está aflito, que está angustiado, mas não discerne por qual razão exatamente. E é nesse momento que a sua alma deve estar vagueando por aí em algum lugar. E você precisa retomar a sua memória. E você precisa recorrer ao Espírito Santo para que Ele te ajude a se lembrar de em qual momento você declarou 4 ou mais palavras que fizeram você estar morto, achando estar vivo. A gente precisa
vigiar nas nossas palavras. E eu estou falando com conhecimento de causa. Estou falando com o meu testemunho de vida para vocês. A gente precisa entender que aquilo que nós declaramos verdadeiramente tem poder no mundo espiritual. Aquilo que nós declaramos, que nós lançamos, as palavras que nós dizemos, elas ficam no mundo espiritual. Elas abrem portas, elas fecham portas, elas trazem vida e elas trazem morte. Então a gente precisa vigiar no que a gente vai declarar e escolher declarar vida e escolher profetizar vida. E uma vez que já está morto, declarar e profetizar ressurreição, vida outra vez, porque é essa oração que nós fazemos quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós declaramos que a morte dele foi a nossa morte, que a vida dele é a nossa vida, e nós somos ressuscitados com ele, e nos tornamos, como nós louvamos, uma nova criatura. Mas nós só podemos ser essa nova criatura se nós dermos a ele o espaço que é dele, o trono que é dele. Se a gente enxergar o nosso lugar, a nossa pequenez, mesmo tendo tamanho poder otorgado por ele para gerar vida e morte através das nossas palavras. Davi diz para o Senhor inclinar e ouvi-lo, porque ele está necessitado e aflito. Quantas vezes nós estamos necessitados e aflitos, e ao invés de pedir ao Senhor para inclinar o seu ouvido para nós e nos ouvir, nós vamos na casa do A, na casa do B, nós vamos para o WhatsApp, nós vamos para a mensagenzinha no status, nós vamos para a mensagenzinha nas redes sociais, no Instagram. Ok, Deus é onisciente, onipresente, mas Ele ainda não tem conta no Instagram, ainda não tem número de telefone para ir lá ver o seu status no WhatsApp. Tem pessoas que colocam no status assim: estou orando às 3 da manhã. Parabéns, é lindo. Mas é importante estar vivo enquanto ora. Amém, igreja? Deus, se você está orando às 3 da manhã, Deus está lá ouvindo a sua oração. É só você fazer como o salmista aqui, ó: Deus, inclina o teu ouvido para mim e ouve, o Senhor vai ouvir. Colocar no status do WhatsApp: meu Deus, o Senhor está falando com alguém aqui, eu não sei por que isso. Amém? Colocar no status do seu WhatsApp: eu não vi o de ninguém, só para constar. Deus está falando ao seu coração essa noite, você que está ouvindo essa mensagem. Ele não vai olhar o seu status do WhatsApp, mas Ele está atento à sua oração e às palavras que saem da tua boca. E elas podem gerar morte, como podem gerar vida. Mas Ele quer que você fique viva. Diga comigo: estou viva. Amém? E vamos permanecer vivos em Cristo Jesus. Davi suplica que Deus guarde a sua vida e a sua alma. Porque o testemunho que eu contei para vocês, a linda jovem que vos fala, desculpem a falta de modéstia, a alma estava morta. Tinha um corpo lindo, um ser humano lindo sendo gerado dentro de mim, inclusive, mas a minha alma não estava lá. O meu entusiasmo não estava lá. O meu vigor em Cristo, a minha energia, o meu ânimo não estava lá. Porque ele vem de Deus, mas quando eu declarei aquilo, automaticamente o livre-arbítrio que eu tenho dado por ele, deu legalidade para que outras potestades espirituais entrassem e operassem. E a gente precisa entender que é contra isso que nós lutamos. Contra nós, nesse autocontrole das palavras, das atitudes, dos pensamentos, das escolhas constantes, mas contra os principados e as potestades deste século. Davi suplica ao Senhor no verso 2 para guardar a sua alma, quando ele diz: guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Nós precisamos que a nossa alma esteja guardada no Senhor, que os nossos sentimentos, que a nossa fé, que as nossas emoções, que a nossa razão, que tudo em nós estejam guardados e protegidos no esconderijo do Altíssimo.
no Senhor, na casa do nosso Pai, no nosso Pai, no nosso Criador. Amém? No verso 6, Davi diz assim: dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Percebam que Davi, ele pede ao Senhor para que ouça as súplicas dele. Tem versões que pede para que alegre o teu coração. Porque a Bíblia diz que a nossa alegria vem de onde? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele é a fonte da nossa alegria. Se nós acharmos que estamos fortes em Deus, sem estarmos verdadeiramente alegres, com a alma abatida, afligida, nós não estamos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, eu tenho força quando estou alegre em Deus, quando estou alegre no Senhor. No sentido literal da frase, quando nós declaramos a alegria do Senhor é a nossa força, nós estamos dizendo, eu estou forte quando eu estou alegre em Deus. Ainda que afligido, ainda que suplicando, ainda que muito necessitado, eu estou forte quando estou alegre em Deus. E Davi salmodia, suplicando e adorando. Em todo tempo ele engrandece o Senhor. Ele reconhece que não há Deus como ele. Ele reconhece que ele opera maravilhas. Ele reconhece que ele é grande em benignidade. E nós não podemos esquecer e só suplicar, e só pedir, e só implorar por ajuda. E não rendermos a Deus a adoração que é dele, que é o único digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória. Quando a gente consegue reconhecer que está necessitado, que está fragilizado, que está aflito, a gente normalmente suplica. A gente pede logo socorro, se está agoniado em casa, pede logo ajuda para quem está perto. Quando chega o momento de pedir para Deus, que deveria ser o primeiro, aí a gente pede para Deus, mas nem sempre. E eu acredito que nós temos a capacidade hoje de reconhecer isso, pelo Espírito Santo de Deus em nós, nós o adoramos. Nós somos eficazes, assim, aptos para pedir prontamente. Senhor, me socorre, me ajuda aqui, chega aqui Jesus, envia uma pessoa, envia a provisão, faz isso, faz aquilo, mas em que momento você está declarando, Deus, o Senhor é o Deus da provisão, tudo é teu, Senhor, você é o dono do ouro e da prata, o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, chega aqui com cura, Jesus, mas suplicando e adorando, pedindo e adorando e exultando no Senhor e reconhecendo a grandeza do seu poder, dizendo, o Senhor opera maravilhas, não há outro como tu, só o Senhor é Deus, como nós louvamos, tu és o alfa e o ômega, não há para quem eu recorra, não há para onde eu corra, o início e o fim de todas as coisas, aleluias, é o Senhor. Diga comigo, adorando e suplicando. Agora diga comigo, suplicando e adorando e se alegrando. Porque Davi pedia ao Senhor que o desse um espírito alegre, porque Davi pedia ao Senhor que guardasse a sua alma. Porque Davi pedia ao Senhor que se apressasse em socorrê-lo, porque ele de fato estava necessitado. Eu não consigo imaginar que tipo de perseguição, já que a Bíblia não relata o contexto histórico desse salmo que Davi vivia. Mas imagina o tamanho da necessidade, que até o título do salmo diz, Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Ei, nós vivemos um tempo em que nós precisamos ardentemente do socorro de Deus. Só que tem muito crente dormindo, nadando na graça e no favor de Deus, esquecendo de enxergar o contexto em que ele está inserido, esquecendo de enxergar que nós já estamos sendo perseguidos, esquecendo de enxergar que nós já estamos sendo conduzidos, esquecendo de enxergar o que está acontecendo à sua volta e se situar no espaço, esquecendo de suplicar e adorar,
Tem crente que está suplicando e se desesperando. Tem crente que está suplicando e ficando louco. Mas Deus, essa noite, nos chamou aqui para dizer: eu tenho vida para você, você está viva. Davi sobreviveu a esta aflição. E você também, mas eu estou lhe trazendo hoje as ferramentas certas para suplicar e adorar, para preservar no seu coração a sua alegria, para clamar a mim para guardar a sua alma quando necessário for, porque vai ser necessário se ainda não foi. Não é para que a gente se assuste, é para que a gente se alegre, é para que a gente exulte o Deus da nossa salvação. É para que a gente não duvide quem Ele é para que a gente não duvide da força do seu poder e para que a gente tenha uma confiança firmada nele, para que a gente não vacile para a direita ou para a esquerda, para que a gente possa buscar nele o discernimento, para que a gente possa receber dele o entendimento que nós precisamos, para se posicionar quando chegar a hora de se posicionar. Quando chegar a hora de se posicionar. Davi pede ao Senhor um coração fiel, Davi louva ao Senhor, e nós devemos fazer o mesmo. Mas o que é mais lindo é que Davi, qual é o verso? Ele nos ensina algo grande, dentre outras grandezas de aprendizados essa noite. O versículo onde ele fala que quer aprender: pois tu, Senhor... 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. A gente tem que estar disposto a aprender. A gente tem que estar disposto a dizer: Senhor, eu não sei, mas o Senhor é o Deus que me capacita para toda boa obra. Hoje eu estou aqui e eu estou nessa situação de aflição, mas talvez o Senhor quer me usar neste lugar. Ensina-me. Senhor, eu preciso me sair da situação em que eu me encontro. Ensina-me. Ensina-me. Esteja disposto a ter um coração ensinável no Senhor e pelo Senhor. Outra lição que ele nos dá é que nós precisamos nos relacionar com Deus. Davi, ele espera uma resposta de Deus. Davi espera uma resposta de Deus. Ele se relaciona com Deus, ele tem comunhão com Deus. Os versículos de número 14 e 15 diz assim: ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte e não te puseram perante os seus olhos. Mas tu és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande em benignidade e verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Davi meio que apela no final do salmo, quando ele recorre à mãe dele. Ele está dizendo: a minha mãe era uma mulher justa, uma mulher temente ao Senhor. Então, se o Senhor não vai me salvar, não vai me socorrer pela minha súplica, pela minha adoração, pelo teu favor para comigo, embora tenha declarado todos aqueles versos, todos aqueles elogios em adoração, em reconhecimento aos atributos de Deus, de ser bom, de ter compaixão para conosco, ele apela para o filho da tua serva, como quem diz assim: olha, a minha mãe era uma mulher justa, a minha mãe era uma mulher que confiava em ti, era uma mulher temente ao Senhor. Então ele recorre ao extremo. Era realmente, como diz o título do salmo, uma necessidade ardente de socorro que ele estava. Uma situação de morte da alma, pois ele deixa isso muito claro, que a alma dele estava morta e que o Senhor o livrou da mais profunda sepultura, da mais profunda morte. E aí ele diz no verso 17: mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e me consolares. É lindo esse verso porque ele está mostrando para a gente que o Senhor, ele vai nos ajudar, ele vai responder a nossa súplica, ele vai atender o nosso apelo, ele vai nos consolar por meio do teu Espírito Santo, ao qual hoje nós temos acesso. Agora, na graça que aqui Davi ainda não tinha, mas ele, o Deus, o seu Santo Espírito, Consolador, ele irá nos consolar. Então ele diz:
parte B do versículo. E se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e me consolares. A parte A do versículo, mostra-me um sinal. Percebam que para o Senhor se manifestar a você, para o Senhor te mostrar um sinal, Davi está dizendo para a gente, está mostrando para a gente que existia um diálogo, que existia comunhão, que existia reciprocidade entre ele e Deus. Um fala, o outro ouve. Um responde, o outro ouve. Não é uma relação onde Davi só fala ou só procura quando estava necessitado. Mas existia um relacionamento entre Davi e Deus. E Deus o livrou da mais profunda morte. E aí ele pede ao Senhor que o mostre, que faça um sinal, como quem diz, responde. Não fique em silêncio nessa nossa conversa. Não me deixe aqui falando sozinho, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor tem compaixão de mim, o Senhor me livrou da mais profunda morte. Aleluias. Aleluias. O Senhor o livrou da mais profunda morte. E ele sabia. E ele queria um sinal para que todos vissem que o Deus dele, o único Deus, o Deus sobre todos os deuses, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, havia o ajudado e ainda o consolava. Era mais que um Deus, que um poder e uma autoridade num trono. Era alguém com quem ele se relacionava, era alguém com quem ele tinha afeto, era alguém que o abraçava e o trazia consolo no momento de necessidade, no momento de ardente desespero. E é isso que o Senhor quer que eu e você entendamos essa noite. É isso que o Senhor quer que a gente compreenda. A gente não deve esquecer que os nossos inimigos são inimigos de Deus. Aqueles que nos perseguem estão perseguindo o próprio Deus e vão pagar um preço por isso. E se hoje você ressuscitar, decidir não estar mais morto, aparentando estar vivo, se você hoje se abrir para o novo do Senhor, para suplicar se for uma necessidade de súplica que você estiver, para só adorar se você já ressuscitou e precisa render ao Senhor essa adoração, reconhecer quem Ele é na tua vida, declarar os atributos e a grandiosidade dEle. Não é que Ele precise ser elogiado, é que nós necessitamos reconhecer, é que nós necessitamos afirmar a nossa fé e a nossa confiança nesse Deus. Somos nós que precisamos. É a nossa fé que nós alimentamos quando nós declaramos quem é o nosso Deus, as maravilhas que Ele fez. É como quando nos dá esperança, lembrar dos milagres que Ele já nos fez. É como quando nos renova a fé, lembrar de onde Ele nos tirou, lembrar das promessas que Ele tem para cumprir nas nossas vidas, lembrar de para onde Ele irá nos levar para passar a eternidade. Não é um final de semana, não é uma virada de ano. E hoje, diga comigo, hoje, Deus nos dá a oportunidade de estarmos vivos, vivos de verdade, vivos no Espírito, com a alma viva, com o corpo vivo, com mentes muito vivos e muito atentos, e com o conhecimento da Tua Palavra, para suplicar, para adorar, e para se alegrar no meio da perseguição, entendendo que os nossos inimigos são inimigos de Deus, entendendo que Deus irá nos ajudar, entendendo que se cultivarmos esse relacionamento com Ele, vamos poder fazer como Davi fez, mostra-me um sinal, para que vejam que és comigo, para que vejam que me livrou, para que vejam que eu estou guardada, para que vejam que o Senhor é o Deus que cumpre as suas promessas. Quando eu olho para minha filha, para cada um dos meus filhos, eu me lembro disso. E faltam adjetivos e atributos para declarar ao Deus que nós servimos. Por fim, a gente precisa entender que o Senhor quer 3 coisas de nós. A gente precisa viver a certeza da nossa fé, Ele quer que a gente faça. Eu escrevi declarar, diga comigo, declarar, testificar e aplicar. Porque não adianta a gente falar, não adianta testificar no nosso espírito e a gente continuar sentado de braços cruzados,
Ei, discipulador, ora aí por mim, porque o manto aqui está forte. Ei, pastora, socorre aqui, ora aqui por mim, unge aqui. Você precisa entender que você tem que se relacionar. Que a sua súplica é você que vai abrir o gogó. Que o que você vai declarar vai ter que sair da sua boca, da sua garganta. Você vai ter que querer viver, você vai ter que querer ressuscitar com Cristo todos os dias. Todos os dias, não é só hoje. Você pode escolher retardar, esperar mais 5 e dizer assim, não, vai vir um ano novo, vida nova, vou ressuscitar sábado que vem. 2022, ok, vai meditando na palavra, aproveita o tempo, Salmo 86, Bíblia, Jesus, Espírito Santo, entenda o que Deus quer de você e receba a vida, não continue morto. Peça a Ele que guarde a sua alma, para que ela não se perca e para que não seja tarde demais. Peça ao Espírito Santo para que te ajude a se lembrar das palavras que você declarou, para que você possa anulá-las no mundo espiritual, para que você possa neutralizar a ação que você deu a Satanás o poder de operar na sua vida através delas. Amém? Então, declarar, testificar, aplicar. Então, com a nossa boca, nós declaramos, nós suplicamos, nós oramos, nós gritamos, nós cantamos, nós adoramos. Declaração, expressão. Declaramos com a nossa boca, com o nosso coração, no nosso coração, nos nossos pensamentos. No nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós testificamos do que declaramos, de quem Deus é, porque nós já declaramos e aquilo já gerou em nós mais fé, aquilo já gerou em nós mais confiança, aquilo já gerou em nós mais certeza de que Deus é conosco, de que Ele vai nos mostrar um sinal, de que Ele vai nos fazer entender. Como com aquela jovem da história que eu contei. Ele trouxe um sonho, ele moveu uma pessoa, talvez para que você ressuscite, Ele não vai mover ninguém do lugar. Mas é preciso que você suplique. É preciso que você apenas reconheça que está morto. Porque às vezes o seu orgulho não te deixa reconhecer. Halabastere canta Xúria. O teu orgulho tem que ir para debaixo do teu sapato. Deus quer te dar autoridade para calcar aos pés. Entendeu? Esmagar debaixo do teu sapato. Calcar é isso, é esbagaçar com o pé. Esbagaçar. Deus está te dando autoridade para você esbagaçar. Mas esse orgulho vai ter que vazar. Diga assim, vaza. Vaza, orgulho, vaza. Eu reconheço que eu estou morto nesta e nesta área. O Senhor quer que você reconheça que você está morto. Você está mortinho. E tu está sabendo que está morto. Mas tu não está querendo reconhecer que tu está morto. Mas Deus te trouxe hoje para ouvir esta palavra. Para lhe fazer ressuscitar, para lhe trazer vida, para lhe ajudar com o teu espírito a entoar para Ele súplicas ardentes, declarar todos os atributos que você sabe que Ele tem, que você outrora já dissera, aleluias, e Ele quer ouvir novamente. Você só precisa reconhecer. Às vezes nós não reconhecemos que estamos mortos. Às vezes nós não reconhecemos que somos fracos. Às vezes nós não reconhecemos que precisamos de Deus. Quanto mais de alguém que está perto de nós. Mas o Senhor quer que você reconheça. Talvez você só precise admitir, é verdade mesmo, Deus. Não é para ninguém, é para si mesmo. Deus, é verdade, Senhor, eu estava morta aqui, eu achei que eu estava abalando o bangu, fazendo e acontecendo os mantos, eu não estou fazendo nada. Eu estou morta, eu estou morto. Eu estava morta e ressuscitei, é isso que o Senhor quer que você diga de agora para frente. Ele quer entregar unção nova para você. Ele quer entregar poder para você. Ele já te livrou da mais profunda morte, como Ele fez com Davi, como Ele fez comigo. Comigo. Ramilinha de Jesus. Ele quer fazer na tua vida também. Mas você precisa confiar. E você precisa afirmar a sua confiança em Deus. Porque não é todo tempo que a gente está cheio de fé, cheio de confiança, não. A gente precisa dessa afirmação constante na nossa vida. E a gente consegue isso através de relacionamento. A gente consegue isso através de conhecimento da palavra de Deus. O Senhor quer que nós cresçamos no conhecimento, no poder e na sua graça. No conhecimento, é no conhecimento da palavra dEle.
é que a gente conheça a palavra dele, para que a gente tenha propriedade, para que a gente tenha respaldo na hora que nós tivermos que enfrentarmos as batalhas espirituais, na hora que tivermos que enfrentarmos as perseguições, para lidar com as perseguições que você já enfrenta na tua família, no teu trabalho, nos seus relacionamentos, para lidar com a inveja dos seus amigos, eles mesmos. O Senhor quer te livrar dessas perseguições. O Senhor quer que você se lembre hoje que os seus inimigos não estão querendo matar você. Essas potestades espirituais estão usando essas pessoas para abater a sua alma. Porque a sua vida é dele. Mas ele não quer que você perca a sua alma. Ele não quer que você vagueie por aí estando morto, pensando que está vivo. Ele quer que você esteja verdadeiramente vivo. Ele quer que você esteja fervorosamente vivo. Fervorosamente vivo, que seja sentido o calor, que venha arder em você o primeiro amor, para que você tenha convicção de que está vivo, que tem um Deus, que serve o Deus da vida, que o Jesus, que é o único caminho, que é a única verdade, é a única fonte de vida. Caminho, verdade e vida, Jesus. E nós só precisamos reconhecer e admitir. E retomando para a ministração, com a nossa boca declarar, com o nosso coração e a nossa fé testificar. E nas nossas ações, digam comigo, ações, aplicar. São essas três coisas. Declarar com a nossa boca, testificar com o nosso coração, mas aplicar nas nossas atitudes. Porque se no momento da aflição, você não suplicar para Ele, se no momento de glorificar, se no momento de se alegrar, você for se desesperar, se no momento de parar, você for correr, for surtar, for arrancar os cabelos, as roupas, jogar os chinelos, não é isso. O Senhor tem domínio próprio para você. O Senhor é uma torre forte, como nós recebemos hoje na abertura desse culto, a palavra. Ele é a nossa torre forte, o nosso lugar seguro. Ele já fechou a sua sepultura hoje. Aquela em que a sua alma estava, e em nome de Jesus não estará mais. Ele já liberou sobre nós a vida, o novo, para que a gente receba um ano novo com essa certeza. Que a gente receba um ano novo com essas atitudes, declarando, testificando e aplicando em todo o tempo. Deus é bom, Deus é poderoso, eu confio. O Senhor me livrou da mais profunda morte. Senhor, guarda a minha alma. Senhor, me ensina, porque eu não sei. Mas o Senhor é o Deus que pode me ensinar. Eu quero ter um coração ensinável. Me limpa de todo orgulho, de toda soberba. Me livra de mim mesma, de todo eu. Me enche de Ti. Me ajuda a admitir, a reconhecer e enxergar prontamente, primeiro do que qualquer pessoa, quando eu precisar de Ti. Para que não precise ser ardente essa necessidade como foi com Davi. Mas para que sendo, a gente possa suplicar. Salmo 70. A segundo, só são 5 versículos. Se quiser abrir, pode abrir, senão a gente pode acompanhar a leitura. O título diz assim: na sua aflição, Davi suplica a Deus para que se apresse em livrá-lo. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tomem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente. Repita comigo, digam continuamente. Declarar é isso. Digam continuamente. Engrandecido seja Deus. Vamos repetir? Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas.
nós precisamos fazer o que o salmista fez no Salmo 86, o que o salmista fez, o que Davi fez aqui no Salmo 70. Reconhecer no verso 5, eu, porém, estou aflita e necessitada. O Senhor quer o reconhecimento de nós essa noite, de pessoas essa noite, de alguém em especial esta noite. Reconheça, reconheça. É simples, é fácil dizer, Senhor, eu estou aflita e necessitada. Engrandecido seja Deus. Percebam que o salmista diz, digam continuamente. É o declarar com a nossa boca, não é só hoje, não é só agora, não é só no momento que a gente está turbinado de confiança. É continuamente, mesmo que as situações, mesmo que o cenário, mesmo que as perspectivas sejam contrárias, sejam as piores possíveis. Continuamente, diga continuamente. Suplique, adore, diga continuamente, engrandecido seja Deus. Sabe por quê? Porque os inimigos seus são os inimigos de Deus. E o verso 3 diz, voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, aquela lá que se acha a bambambam, aquela lá que se acha mais inteligente, aquela lá que se acha a lindinha de Jesus, aquele, ele acha que manja muito desse assunto, mas ele não sabe nada. Aquele lá que diz que é crente da Shekinah, aquele. Olha o que o salmista diz. Vão ficar envergonhados e confundidos, porque não estão dizendo contra você, estão dizendo contra o seu Deus. Não estão dizendo contra mim e contra você. Estão dizendo contra o nosso Deus. E ele diz que vão ficar envergonhados e confundidos todos esses. Alguém se alegra em dizer engrandecido seja Deus, glória a Deus nas alturas. Aleluias. Deus é poderoso e tem vida para mim e para você. Por isso vamos nos colocar de pé dizendo mais uma vez, estou vivo, engrandecido seja Deus. Amém?